Boa noite a todos e a todas. Graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Um abraço a todos que nos acompanham pela internet, pela TV, pelo YouTube, Facebook. Que vocês possam, nessa noite, estar cultuando conosco e sendo edificados e abençoados. Iremos conversar essa noite sobre um caminho de cura, o caminho da cura. O pastor ele veio nesse mês, nesse início de ano, trazendo umas mensagens, um caminho possível e um mistério do ministério de Jesus. Os dois primeiros domingos, o pastor ele trouxe essa passagem, essa mensagem em Lucas, capítulo 4, versículo 14. Um caminho possível. No primeiro domingo ele falou sobre um caminho possível, que está em Lucas capítulo 4, versículo 14, quando Jesus ele vai até a Galileia, e ali ele vai até Nazaré, em um sábado, de costume, e vai até a sinagoga. E ali dá um rolo, o livro da Torá, para que ele lesse. E quando Jesus ali naquela sinagoga, para quem não sabe, uma sinagoga é como se fosse uma igreja, nos dias de hoje, onde os mestres da lei palestravam, falavam da Torá, da lei de Deus. E sempre quando havia um visitante na sinagoga, dava-se a ele a oportunidade de ler o livro. E Jesus já estava com a sua fama, já era um homem famoso pelos seus milagres. E quando Jesus pegou ali aquele livro e começou a abrir, e ele leu as boas novas, ele leu Isaías capítulo 61, e ele leu as boas novas para aquele povo, para aquela sinagoga. Só que ele leu só o início do capítulo, ele não leu inteiro, porque Jesus ali já veio mostrar o seu espírito para a humanidade. Ele já veio mostrar a sua visão, a sua ótica, a sua maneira que ele ia implantar o seu reino, o seu ministério sobre o mundo. E ele leu só o início do capítulo de Isaías. Ele leu só as maravilhas, só as boas novas. A parte da vingança, da justiça, ele não leu, porque isso não faz mais parte do ministério de Jesus, não faz mais parte para o povo de Deus. O povo de Deus agora ele veio proclamar as boas novas. Ele veio trazer liberdade aos presos. Ele veio dar vista aos cegos, alegria ao oprimido. E com essa atitude, Jesus incomodou muita gente, porque ele mudou a maneira que as pessoas enxergam o mundo e da maneira que elas querem viver por si mesmo e da maneira que pensa e que acha. Mas Jesus fala, não, a partir de agora, esse é o novo jeito, esse é o novo caminho, um caminho de amor, de solidariedade, de justiça aos pobres. Esse é o caminho, um caminho que vocês vão libertar o povo da opressão, um caminho que vocês vão trazer vista aos cegos. E Jesus mostra esse novo caminho, a qual maneira que nós temos que enxergar e ler a palavra de Deus, com um óculos de Cristo, com a hermenêutica de Cristo. O que é hermenêutica? É a interpretação do texto religioso. Então nós temos que interpretar, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com o óculos de Cristo, com a visão de Cristo. Porque muitas coisas que nós lemos na palavra, principalmente no Velho Testamento, que não condiz com Jesus. Olho por olho, dente por dente. Jesus ele quebrou isso. Agora é só amor. Agora é só solidariedade, só justiça. Agora é só bondade.
E o pastor trouxe essa perspectiva no primeiro domingo. Na segunda semana, o pastor falou do ministério de Jesus. O mistério que deixa os mestres das leis loucos e deixa muitos cristãos loucos também. Um mistério que vai contra ideologias dos poderosos, que vai totalmente contra o egoísmo, que desbanca todo tipo de grandeza, que faz toda a raça humana uma só, que traz todos para a mesma mesa, gentios, judeus, negros, brancos, rico, pobre. Um mistério que quebra todo tipo de sistema de segregação, todo tipo de apartheid. Falando em apartheid, essa última semana passou na Globo uma minissérie, Madiba, que fala do apartheid, que aconteceu na África do Sul, em 1948. Apartheid significa segregação, separação. E o apartheid na África do Sul era separar a raça de cor. Toda a raça negra tinha que ser separada. E a minoria branca, poderosa, implantou esse regime, esse sistema. E pasmem vocês, quem implantou isso, quem liderou isso, foi um pastor cristão protestante. O seu nome é Daniel François Mala, um pastor que implantou o regime de apartheid na África do Sul, onde levou morte, tristeza, dor, angústia para um povo inteiro, por décadas, em nome de Jesus, em nome de uma religião, em nome de Deus. Não entendeu o caminho a qual Jesus trouxe na sua vinda para o mundo. Não entendeu quando Jesus leu aquele texto de Isaías 61, aonde quebra todo jugo de opressão, aonde quebra toda perseguição, aonde traz vista a todos aqueles que estão oprimidos. As pessoas usam, falam, pregam a morte em nome do Deus que quis trazer a vida, que trouxe a vida, trouxe amor, trouxe a justiça. E eu pensando nesse tema, o caminho da cura, eu pensei, que cura? Que cura que eu preciso ter? Que cura que a igreja precisa ter? Que cura que o povo de Deus precisa ter? Qual é a cura que Jesus estava trazendo, lendo esse texto de Isaías? Qual era a cura que Jesus queria trazer ao mundo? Jesus traz um caminho possível, revela o seu mistério, mas precisamos ser curados. Precisamos ser curados de muitas coisas. Precisamos ser curados. A igreja precisa ser curada da maneira que ela enxerga o mundo, da maneira que ela lê a palavra do Senhor, a interpreta e a pratica. Alguns dias atrás eu estava em uma conversa, e eu conversando com aquelas pessoas, e eu falei de um novo jeito, de viver o cristianismo, de um novo jeito de praticar um cristianismo. E tem um grupo de pessoas no Recife, cujo nome também se chama Novo Jeito, e eu contei uma história que eles fizeram, que eles foram até uma comunidade. Eles foram até uma comunidade fazer uma ação de solidariedade. E foi algo incrível ali. Eu contei isso que aconteceu para esse grupo de pessoas. Aí
uma pessoa falou assim: mas aquela mulher que recebeu aquela cadeira de roda, ela aceitou Jesus? Eu falei: eu não sei se ela aceitou Jesus, mas o bem de Deus, o bem do reino chegou até ela, através de uma cadeira de roda, de algo que ela necessitava. E eu falei assim: você não entendeu o Evangelho. Ela: como não? Há 40 anos que eu vou para a igreja. Eu falei: 40 anos, mas não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho, precisa de um caminho de cura. Porque fazer o bem para ela, fazer uma solidariedade, fazer uma justiça, mas se a pessoa ela não aceitar a Jesus, não adianta de nada. Porque a nossa visão hoje, a visão daqueles fariseus, dos mestres da lei, é que nós temos que levantar as mãos, aceitar a Jesus e seguir as regras, doutrinas, dogmas das igrejas, leis. É isso que importa. O amor, a justiça. O que importava para aquele pastor na África do Sul era implantar a lei. As pessoas que estivessem morrendo, que se dane. As pessoas que estivessem sofrendo, o problema é delas. As pessoas que estavam passando fome, as pessoas que estavam passando necessidade, não importa. O importante é aceitar Jesus. Se ela vai morrer depois, se ela não tem nada que comer na sua casa, não importa. Jesus, ele não mostrou esse caminho para nós. Jesus, ele falou, Isaías fala assim, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, quando ele andava e fazia milagres, prodígios, maravilhas, quando Jesus ele caminhava, ele não estava se preocupando se a pessoa ia aceitar a importância de Jesus, se a graça, a misericórdia, a bondade chegou na vida daquela pessoa. Jesus não se preocupava se aquela pessoa que foi curada ia seguir ele, ia acompanhar ele, não. A importância para Jesus que ela fosse alcançada. Esse é o mistério de Jesus, que deixa as pessoas loucas, não entendem, porque a graça do Senhor, ela é abundante e maravilhosa. Eu peço para vocês abrir sua Bíblia em Isaías 58, vamos entrar no texto, depois dessa breve introdução. Isaías capítulo 58, versículo 1, eu vou ler na mensagem. Se você quiser acompanhar aqui também, que vai estar na mensagem, seja um pouco diferente da sua Bíblia, mas fique bem à vontade. Isaías capítulo 58, versículo 1. Diz assim: grite a plenos pulmões, não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus. Eles me perguntam: qual a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam: por que jejuamos e não nos favoreceis? Por que nos humilhamos e nem percebes? Bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará as suas orações passem do teto. Achem que este é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para a demonstração da humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade
e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum. Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer. Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é: repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem a roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão, a sua vida será mudada na hora, sua justiça irá pavimentar seu caminho, o Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Se vocês eliminarem a injustiça, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até em um lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Amém. Isaías, um profeta messiânico, um discípulo de Jesus. Isaías era como discípulos, não tinha um perfil religioso. Eu considero Isaías, para mim, como um discípulo que Jesus escolheu, os 12 discípulos, Pedro, Tiago, João. Para mim, Isaías foi da mesma forma, porque Isaías era um homem de lábios impuros, vivia no meio de pessoas com lábios impuros, era um profano. Isaías, ele não tinha nada de religioso, ele não tinha nada que um religioso tradicional, que tinha a religião como uma moral, um costume a preservar, algo a preservar. Isaías não tinha nada disso. E Deus escolheu Isaías, como Jesus escolheu os seus discípulos, que não tinha nada em comum com os mestres da lei, com os religiosos daquela época. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Jesus escolheu esse tipo de pessoas para trabalhar, para fazer o seu caminho possível. E Deus chama Isaías nas mesmas condições. E Isaías, ele aceita o convite do Senhor. Isso tudo está lá em Isaías capítulo 6, se você que depois quiser dar uma olhada, ver como a forma maravilhosa que Deus tratou com Isaías, a qual Deus convidou Isaías, a como Deus se mostrou para Isaías. Isaías ouviu o convite do Senhor. E esse era o profeta messiânico, que falou das boas novas que ia vir. Primeira coisa, eu queria falar sobre um caminho egoísta. Um caminho egoísta. Deus pede, no versículo 1, para Isaías gritar. Isaías, grite. Fale com toda a sua força. Use toda a potência do seu pulmão. Fale para o meu povo que eles estão no caminho errado. Versículo 1, diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Deus chama Isaías para conversar e fala: Isaías, o meu povo está andando em caminho errado.
o meu povo, Isaías, pensa e age de uma maneira que está tudo bem, tudo perfeita. Eu tenho uma pergunta para nós essa noite. Algumas perguntas. Por que você vem para a igreja? Por que viemos para a igreja? Por que você diz que ser cristão? Como você serve a esse Jesus de Nazaré? Qual é a sua motivação? Qual é o seu espírito de fazer o reino do Senhor Jesus acontecer? Agora imagine comigo, se eu trago uma pessoa aqui do meu lado e falo, olha, essa pessoa aqui, ela tem o seu coração ocupado em adorar a Deus. Imagine uma pessoa aqui do meu lado e eu falo, essa pessoa, ela tem o seu coração preocupado de adorar a Deus. Ela também estuda tudo sobre mim. É uma pessoa que estuda a Bíblia. É uma pessoa que obedece à lei e honra a Deus. O que nós vamos pensar e imaginar dessa pessoa? Essa pessoa é um homem de Deus. Ela se preocupa com a adoração de Deus. Ela se preocupa em seguir as leis do Senhor. Ela medita na palavra do Senhor. É uma pessoa valorosa. É um homem de Deus. Era isso que o povo fazia. Era isso que Deus estava enxergando o povo. Olha, eles estão sempre muito ocupados com a adoração. E têm prazer em estudar tudo sobre mim. O meu povo, Isaías, na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. O meu povo, Isaías, obedece a minha lei. O meu povo, Isaías, honram a Deus. O meu povo, Isaías, anda certinho na linha. Eles me perguntam, Isaías, qual é a coisa certa a se fazer? O povo estava andando certinho, como os costumes, como os mestres da lei fez lá quando Jesus leu Isaías 61 em Lucas capítulo 4, versículo 14. O povo andava conforme estava escrito, conforme a lei estava, como Moisés andava, como Elias andava, fazia tudo certinho, mas era egoísta. Na sua aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, mas são egoístas, buscam a Deus por um motivo, buscam a Deus para obter algo, são interesseiros, porque eles falam assim, porque, mas também se queixam, porque jejuamos. Essa era a oração deles para Deus. Ó Senhor, nós jejuamos e não nos favorece, nós fazemos tudo certinho, e minha bênção não chega, minha resposta não alcanço. Este era o povo. Nada diferente como hoje. Um dos motivos, se não for o primeiro motivo, que as pessoas vêm para a igreja, é porque elas não querem ir para o inferno. Elas têm medo de ir para o inferno, então elas vêm para a igreja para ir para o céu. Quem não já ouviu isso, né? Olha, toma cuidado, hoje pode ser o seu último dia. Se você não se arrepender, amanhã pode ser tarde demais. As pessoas vêm até a igreja querendo uma recompensa do Senhor. Elas fazem as coisas certinho, com medo das coisas não acontecerem bem para elas. E elas começam a questionar Deus. Ó Senhor, nós jejuamos, nós fazemos tudo certo, mas o Senhor não nos responde, o Senhor nos abençoa.
oração egoísta. As pessoas, elas vêm para a igreja, nós viemos para a igreja, servimos a Deus, falamos que somos cristãos, profetizamos coisas, mas o nosso coração é egoísta. Pensamos só em nós. Cantamos hoje o último hino. Quero me esvaziar, Senhor, de toda a religião. As pessoas fazem tudo certinho. O crente, ele faz tudo certo, porque ele quer receber algo do Senhor. Aí você encontra aquela irmã, tudo bem, irmão, está difícil, estou orando. As pessoas, o crente, o cristão, ele não tem imagem de estrutura, só que ele coloca a sua fé, coloca a sua ação, coloca a sua crença em algo. As pessoas, elas fazem, vai dar tudo certo, eu estou fazendo uma campanha de 7 dias. Estou fazendo uma campanha de 7 dias e Deus vai me responder. As pessoas, estou numa campanha, num propósito de Daniel. Vou fazer uma campanha de Daniel e os leões, da cova dos leões. É uma coisa que eu fazer uma campanha para Padrinho Cício. Eu fazer uma reza, a mesma coisa, não muda nada. As pessoas colocam um copo de água na televisão para poder beber e depois receber uma cura, para receber um milagre. As pessoas fazem campanha de Daniel, creem no cajado de Moisés, compram uma rosa, usam um sal grosso. Tudo isso é feitiçaria, é feitiço. Irmãos, nós temos que mudar a nossa visão e ter a centralidade, é Cristo. Não é um copo de água que vai te curar, mas é Cristo que vai mover a sua vida. É porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não é uma oração forte de um irmão, não é uma campanha de 7 dias, Neemias, 41 dias, não sei, não é isso. O que faz a nossa fé ter que ser entregue na centralidade em Cristo. Não há outro caminho, eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. O caminho possível é Jesus de Nazaré. O único caminho, não há outro, não tem. Você pode fazer o que for, redupiar, pular, plantar bananeira, fazer o que for, ficar 20 dias sem comer. Não adianta. A centralidade é Cristo. A centralidade é Cristo. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Segundo passo é o caminho do Evangelho. Por que o caminho do Evangelho? Um caminho que nós temos que trilhar. É o caminho que Jesus nos deixou. Um caminho de amor, de esperança, de solidariedade, de equidade. Um caminho que nós nos preocupamos com as viúvas, com os órfãos. Esse é o caminho de Jesus. Não há outro caminho. Se você está indo para outro caminho, você está errado. O caminho de Jesus é esse. Levar liberdade aos oprimidos e visão aos cegos. As pessoas confundem isso com isso é coisa de esquerda, de comunista, marxista. Não, esse é o caminho de Jesus de Nazaré. Este é o caminho de Jesus de Nazaré. Nós temos na nossa comunidade um movimento chamado Movimento do Bem. E essa semana, esse movimento, nós fomos até uma casa aqui em Botucatu. Chegando nessa casa, uma senhora de 74 anos, com seu esposo, em uma cama. A única renda dela é aquela carpinha quintal.
ela pega os terrenos para capinar. A casa é um barraco de madeira. Chão é a terra. É um barraco. Com 6 netos. De 1 ano a 13 anos. E chegamos para levar uma cesta que veio até nós, levamos uma cesta para ela. E lá nós conversamos aquele cheiro de mato queimando. Eles fazem comida numa fogueira porque não tem gás. O gás acabou, eles não tinham como de fazer. Eles fazem um foguinho lá, uma fogueira, para poder fazer comida. Aqui em Botucatu. Dos nossos olhos, dos nossos lábios. Deixamos aquela cesta, entramos no carro e voltamos para casa. Com o coração, fala: Senhor, não fizemos oração, levamos só o reino para ela. Pegamos uma doação, compramos um gás para ela, compramos fralda e levamos para ela. Isso não é ideologia, isso não é uma ONG, isso não é caridade, isso é o Evangelho do Reino dos Céus. Eu tenho muitas conversas, né? Eu paro para conversar na rua, converso com as pessoas e vou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. E eu conversando com uma pessoa sobre essas ações, ela fala: mas isso não é, isso não é Evangelho. Eu falei: o que é? Isso é espírita. Espírita que faz caridade. Olha só a mente como precisa de uma cura a igreja. Fala que fazer a solidariedade, fazer justiça, não tem outro nome. É reino de Deus, é o Evangelho. E no versículo 6, Jesus fala: esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Jesus mostrou para Isaías o tipo de jejum, o tipo de sacrifício a qual o povo estava fazendo, a qual o povo estava caminhando, a qual o povo estava andando. Aí Deus fala para Isaías: Isaías, fala para o meu povo que é esse tipo de jejum que eu quero que eles façam. Irmãos, jejum não é você cortar Coca-Cola. Eu vou ficar aí tantos dias porque eu gosto de Coca-Cola. Jejum não é você fazer: vou ficar até meio-dia sem comer. Vou consagrar a minha vida, vou jejuar porque Deus vai... Vou jejuar que eu preciso de uma porta de emprego. Eu falo essas coisas porque é as coisas que os crentes fazem. Eu vou jejuar aí até meio-dia, durante 7 dias, porque vou conseguir tal bens. Jejum não é você parar de comer. O jejum que Jesus praticava não era o simples fato de você... Era para você parar de comer... Só entrar em aspas que para eu poder explicar isso. Porque para você oferecer uma adoração e ter um contato com Deus 100%, mente, corpo, alma e espírito. Porque quando você se alimenta, o seu corpo está fazendo digestão. Então o seu corpo está trabalhando e você quer consagrar sua vida, você quer entrar no íntimo com o Senhor, mas seu corpo não está, porque seu corpo está fazendo outros processos. Quando você está em jejum sem alimento, você está em 100% entregue. Mente, corpo, alma e espírito. Não é um sacrifício para você fazer, para você poder receber algo de Deus. É um momento de você se consagrar, de você se esvaziar de si, de tudo, e se prostrar diante do Senhor na sua totalidade, 100%. Fecha as aspas. E Deus fala: esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebre as correntes
da injustiça. Estamos no versículo 6. Esse é o jejum, Isaías, que eu quero que o meu povo faça. Quebre as correntes da injustiça. O que Deus está falando? Isaías, pede para o povo bugar o sistema. Todo o esquema de injustiça. Quebre eles, denuncie, não aceite, seja contra todo tipo de injustiça. Quebre essas correntes. Quebre esse sistema maligno que oprime o povo. Pede para o povo não concordar com isso, não compactuar com isso, rejeitar isso e denunciar isso. Acabe com a exploração do trabalho. Isaías pede para o povo acabar com a exploração do trabalho. As pessoas são escravizadas no trabalho. Empresários ganham milhões, enquanto o funcionário ganha um salário mínimo e não consegue fechar a conta do mês. Aí você pode falar, não, mas o empresário ele trabalhou para isso, ele investiu. Às vezes o empresário começa do nada lá e vai crescendo. Glória a Deus por isso. Temos que fazer isso, temos que crescer. O empresário ele tem que expandir, ele tem que crescer, mas o empresário ele tem que ter a ótica de Cristo, ele tem que ser justo. Com um lucro orbitante, um lucro gigantesco, ganhando milhões, quanto as pessoas que produzem isso ganham uma miséria. Isaías denuncia isso. Nós olhamos isso e achamos legal, e achamos o sucesso, mas nós não podemos nos conformar. Esse é o jejum que eu quero, Isaías. Liberte os presos. Cancele as suas dívidas. Liberte os presos. Irmão, a palavra de Deus, ela se contextualiza no momento de hoje. Se nós lemos isso daqui, nós não vamos ser um cabeça de guidão, como o pastor fala, e chegar e falar, ó, entra todos os presídios, abre os portão aí, ó, liberte todos os presos. Não vamos fazer isso, lógico que não. As pessoas estão lá porque elas têm que cumprir uma pena. Só que se nós olharmos com nossos olhos, cristão, é desumano. É desumano um presídio. É desumano como os presos são tratados. Ah, mas você fala, mas o que ele já fez? A graça nos deixa louco. O pastor falou isso semana passada. O cristianismo deixa os religiosos loucos, deixa os cristãos loucos. Mas nós temos que denunciar e não podemos aceitar. Da maneira que é feito, ninguém se recupera num presídio. Ninguém. Quem entra lá é muito raro sair transformado e mudado. A opressão que é naquele lugar. O que espero que façam é reparta comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa. É uma outra coisa que eu creio que, se eu perguntar para vocês, quem você vai convidar um mendigo hoje, né, para dormir na sua casa? Convidar o desabrigado para dormir na sua casa. Quem de vocês vai fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu conheço só um homem que faz isso, que é o Paulo Capelletti. Mas o que eu puder fazer para uma pessoa que está nesta situação, o meu coração, ele tem que ser comovido para isso. Eu estava compartilhando com a Vanessa, eu estava na minha casa, e eu olhava para as paredes assim e falei, nossa, minha casa é perfeita. Depois que eu vi a casa daquela mulher, só na madeira, eu falo, Senhor, tenha misericórdia. O nosso coração, ele tem que se entristecer, ele tem que se comover. Ele não pode aceitar uma situação dessa. Eu não posso vir aqui no domingo à noite, louvar a Deus, ir para a minha casa e dizer, eu sou um cristão. Ah, que religião que você é? Eu sou cristão, eu sou evangélico. E olhar para uma situação dessa e ficar quieto, e não se mexer, e não se comover. Eu não vou pegar eles e levar para a minha casa, as coisas mudam.
Mas eu tenho que fazer algo. Nós temos como comunidade, como igreja, como filho amado de Deus, como um servo que nós falamos que servimos Ele, que seguimos as suas pisaduras. Nós não podemos nos conformar com esse tipo de situação. É isso que Deus está falando. Porque se nós fizermos só vir aqui no domingo, sentarmos, louvarmos a Deus, e não mudar a nossa consciência, não mudar a nossa maneira de olhar, a nossa oração não vai passar do teto. Porque é isso que Deus está falando. Olha, se o povo não mudar, a oração deles não passa do teto. Eles fazem tudo certinho, eles seguem a lei certinho, eu faço as coisas tudo certinho, eu sou um irreto. Mas se o coração deles não parar de ser egoísta, porque o reino de Deus, ele não é no singular. O inferno é no singular, mas o reino de Deus, ele é no plural. Não sou mais eu, mas é o nós. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, assim na terra, como é no céu. O pão é nosso, a casa é nossa, o dinheiro é nosso, a vida não é mais minha, a vida é nossa. O meu tempo não é mais meu, o meu tempo é nosso. O meu caminho não é mais o meu caminho é o nosso caminho. A sua dor é a minha dor, a minha alegria é a sua alegria. A sua dificuldade é a minha dificuldade, a sua luta é a minha luta. A sua tristeza é a minha tristeza, a sua perda é a minha perda, a sua angústia é a minha angústia. Os seus dilemas são os meus dilemas. Eu não estou mais sozinho, eu não sou mais um. Coloquem a roupa dos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para a sua família. Estejam disponíveis para a sua família. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. E eu pensando naquela família que passa a vida inteira por aquelas dificuldades. E eu olhei para aquelas crianças, tudo pequenininho assim, ó. Eu falei, se a igreja, esse é um problema da igreja, se a igreja não te trazer uma consciência, essas crianças vão se tornar igual a mãe, vai se tornar igual a avó, não vai sair desse ciclo, se nós não quebrarmos essa corrente da injustiça. Eles vão se tornar, vão conseguir esse mesmo processo, esse mesmo. E nós temos que ser curados da maneira que nós pensamos, da maneira que nós temos a consciência e da maneira que nós enxergamos as coisas, porque muitos de nós falam, isso não é problema meu. Eles estão nessa condição porque eles não trabalharam, porque o sol nasce para todos. É assim que a sociedade pensa, não é? Eu cheguei lá. Pelos meus esforços, eu deixei muitas noites sem dormir para estudar. Trabalhei 16 horas por dia. Eu me esforcei. Eu ralei para chegar onde eu estou, para ter a minha vida. E eles estão naquela situação porque eles não fizeram isso. O sol nasce para todos. Não podemos fazer isso. Não podemos ajudá-los. Nós temos que dar vara, não peixe. Temos que dar vara, não peixe.
Essa é a realidade. Esse é o pensamento. Será que Cristo pensava isso? Será que Cristo olhasse para aquela família, chegasse lá naquela porta da família, olhasse e falasse, eles estão assim porque eles não trabalharam. Temos que dar vara para eles, não peixe. Jesus faria isso? Se nós somos seguidores de Cristo, e Jesus representado por nós faremos isso? Temos que dar vara ao peixe. Eu não tenho condições de dar vara para eles, mas o peixe eu tenho condições. Eu não tenho condições de dar uma vara para eles pescar. E ficamos com essa desculpa. Eu também não vou dar o peixe. Mas as pessoas às vezes estão nessa situação não porque elas querem. Elas foram levadas pelo sistema da injustiça. E Deus pede, o seu jejum venha quebrar essa injustiça. E aquela moça, antes de sairmos de lá, 34 anos, ela entregou o currículo para a Gisela. Ela quer a vara também, ela não quer só o peixe. Ela não quer ser só ajudada, ela não quer só... Então, se você souber de uma coisa, procura a Gisela, que ela está com o currículo daquela moça que precisa muito. Para concluir, versículo 9: se vocês eliminarem a injustiça, pararem, escuta só, pararem de culpar as vítimas. Nós culpamos eles. Está assim porque culpa deles. Está nessa situação porque é culpa deles. O ano passado, uma moça, seus 20 e poucos anos, foi assassinada aqui no bairro vizinho nosso, pelo seu marido, enforcada com enforca-gato. Alguns de vocês podem saber disso. E eu compartilhei isso com uma pessoa também, indignado com aquela situação, com aquela injustiça. Aí a pessoa olhou para mim assim, pessoa cristã. Mas a culpa é dela. Por que ela não se separou antes? Culpamos as vítimas. Mesmo se a situação da pessoa for a culpa dela, nós temos que ter um coração generoso, um coração solidário, um coração justo. Cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros. Isso quase ninguém faz. Forem generosos com os famintos, começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. Isso me remete a Jesus falando em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Quando nós começarmos a trilhar um caminho de justiça, a nossa vida, sombria, será banhada de luz e de sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho, darei a vocês vida plena em um lugar vazio. Esse é o caminho de Jesus. Às vezes é um caminho solitário. Às vezes há um vazio. Mas Ele fala que dará vida plena.
até em um lugar vazio. Essa é a cura de Jesus. Esse é o caminho de Jesus. Essa é a importância de Jesus que Ele quer para mim e para você. Que nós paramos de fazermos papéis, que nós tiramos as máscaras, que nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, eis-me aqui, cura meu interior, da mesma forma que o Senhor fez com Isaías. Transforma-me. Senhor, eu quero ser sarado, eu quero ser curado pelas suas pisaduras. Eu quero seguir este caminho de justiça, de solidariedade, de amor. Músculos firmes e ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir um novo, um de novo. Essa é a promessa, essa é a profecia do Senhor para nós. Para quando nós colocarmos os olhos de Cristo e se entregarmos para Ele, com o nosso interior, falar: Senhor, eu não sou mais, mas eu quero fazer parte desse bando. Eu quero fazer parte desse bando de loucos que acredita. Essa é a resposta que o Senhor dará para nós. É essa que a palavra do Senhor dará para nós. Qual é o caminho que temos andado? O do egoísmo ou do Evangelho? Qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem escolhido? É do egoísmo? É olhando para si mesmo? Ou é do Evangelho? Ou é do amor de Cristo? Ou é da cruz do Calvário? Qual é o caminho que nós temos escolhido? Como igreja do Senhor, qual é o caminho que você tem escolhido para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos? Vocês serão conhecidos como aqueles que repararam qualquer coisa. Qualquer coisa vai ser reparada pelo Senhor. Restaura as ruínas antigas, reconstrói e renovam, torna a comunidade habitável outra vez. Aquele povo estava destruído, aquele povo estava escravo, castigado, mas o seu eu não permitia que eles encontrassem esperança. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, que é assim que Ele age conosco. Falou Isaías: grite bem alto, clame bem alto para esse povo, que eu quero mudar a vida deles, que eu quero dar um novo caminho, um caminho de cura. Qual é o caminho que você tem escolhido? Vamos ficar de pé. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Qual é o caminho que você tem escolhido? O do egoísmo ou do Evangelho de Deus?